Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Hoje, aqui no nosso canal, nós estaremos trabalhando mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A nossa revista Lições Bíblicas para a classe adulto está trazendo neste primeiro trimestre de 2023 um assunto extremamente importante e pertinente para os nossos dias. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista do trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é escritor, é comentarista da revista Lições Bíblicas, é bacharel em economia, é mestre em administração, é mestre em ciências e religião e também é presidente da Assembleia de Deus em Paranamirim, no Rio Grande do Norte. O pastor Erinaldo está nos brindando com um trimestre muito importante e nós estamos aprendendo grandes lições aqui nesses 3 primeiros meses de 2023. Vamos juntos para mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Espero contar com a sua companhia. Você que já é inscrito, você que já está conosco, já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado porque você está conosco. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo aqui no canal Ensino e Palestra. Toda quarta-feira nós estamos aqui com você, para trabalharmos juntos a Palavra de Deus, para entendermos melhor as Escrituras, para entendermos melhor as nossas lições, para juntos compartilharmos conhecimento. Esse é o objetivo aqui do nosso canal. Você que está chegando agora, nos dê um crédito. Você que está chegando agora, faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso é muito importante para nós. E também faça parte da comunidade Ensino e Palestra. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 8, já estamos na lição 8, olha, já estamos em fevereiro, quase chegando em março, realmente o ano já está andando muito depressa e tudo isso é para a honra, para o louvor e para a glória do Senhor, que é o dono soberano do tempo. Lição 8 então, o avivamento espiritual no mundo. Hoje nós vamos falar bastante sobre história, hoje nós vamos trabalhar muitas informações aqui históricas no canal Ensino e Palestra. Você que já está com a sua revista, tem aí o seu texto áureo, tem a verdade prática, tem a leitura diária, tem a leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel 37, 7 ao 10, e também Ezequiel 47, 1 ao 5, e também Ezequiel 47, versículo 9. Nós vamos daqui a pouquinho ler os textos, porque essas duas primeiras partes da leitura bíblica em classe, elas trabalham dois assuntos que nós estaremos abordando aqui. Então, daqui a pouquinho nós teremos leitura dessas passagens bíblicas. Vamos então ao nosso primeiro tópico, o avivamento no tempo de Ezequiel. Primeiro subtópico, calamidade e restauração de Israel. Segundo, um vale de ossos secos. Terceiro, o rio das águas purificadoras. Nós trabalhamos aqui no canal Ensino e Palestra sobre Ezequiel, nós tivemos um trimestre todo falando sobre o livro de Ezequiel, aliás foi o trimestre anterior, o último trimestre de 2022, e eu vou deixar aqui para você a playlist desse trimestre, para você assistir esse trimestre, para você assistir essa playlist, para você maratonar o livro de Ezequiel, onde nós dissecamos esse livro. Foi um trimestre extremamente proveitoso. Nós temos aqui o nosso subtópico Vale dos Ossos Secos. É uma das leituras da nossa leitura bíblica em classe, em Ezequiel capítulo 37, versículos 7 ao 10. Vou ler aqui para você. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. Os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos ao espírito, assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui nós estamos trabalhando o Vale dos Ossos Secos. Esta passagem ela é escatológica e ele fala na restauração de Ezequiel, ou melhor, na restauração de Israel.
Parte dessa restauração já aconteceu, porque parte dessa restauração diz respeito ao Estado de Israel que foi proclamado. Então Israel já hoje tem uma nação, mas ainda parte dessa profecia vai acontecer ainda vai acontecer e será depois que Cristo vier em socorro ao povo de Israel. Isto lá na tribulação, lá na grande tribulação, quando o povo de Israel vai entender que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o protetor, que Jesus Cristo é aquele que vai protegê-los. Então, essa profecia irá se cumprir por completo. Durante a segunda invasão babilônica a Judá, o profeta Ezequiel também foi levado ao cativo. Nós trabalhamos isso aqui nesse trimestre de Ezequiel. E lá no cativeiro, Deus usou seu servo para mostrar ao povo que já estava se sentindo meio morto. Por quê? Porque eles haviam perdido sua pátria. Eles haviam perdido a sua identidade. Eles haviam perdido a sua cultura. Eles já estavam cabisbaixos, tristes, sentindo-se derrotados. Mas Deus continuava no controle de toda a situação. Ele enviara seu povo para o cativeiro. Para quê? Para dar uma lição para eles. Uma lição que ficaria perpetuada por todas as gerações futuras. Aqui também retrata essa passagem do Vale dos Ossos Secos. Eles estavam sequiosos por livramento. Eles estavam sequiosos por uma intervenção divina. O Espírito Santo promove uma viagem para Ezequiel. O Espírito Santo é o responsável para que Ezequiel tenha aqui um arrebatamento de espírito. E aqui ele tem uma cena tétrica. Um vale cheio de ossos, ossos humanos, secos, ossos sem vida. Se você tentar pensar essa cena, tente imaginar essa cena, você em um vale de ossos secos, sem vida, esqueletos humanos. É aterrorizante. No sentido espiritual, o vale aqui é o mundo, os quatro cantos da terra. Os ossos diz respeito ao próprio povo de Israel. O povo de Israel que estava disperso por todos os cantos da terra, no mundo todo. O povo de Israel que reclamava que seus ossos secaram, ou seja, a esperança de livramento. Os falsos profetas profetizaram falsamente que não haveria cativeiro, que Israel não seria levado para o cativeiro, não seria levado para a Babilônia, e foi levado. Assim como Jeremias profetizou, através do Espírito Santo, o povo foi levado. O castigo previsto por Jeremias aconteceu. Conta a tradição que alguém veio de Judá e contou a Ezequiel o que acabara de acontecer lá em Judá. Cidade destruída, cidade isolada, templo saqueado, posto abaixo. E Deus, através dessa visão, estava garantindo a Ezequiel que Israel voltaria novamente a ser uma nação. E isto aconteceu. Um outro relato que a nossa lição de hoje contempla, também está em Ezequiel, também faz parte da leitura bíblica em classe, é a visão do rio. Está lá em Ezequiel, no capítulo 47, versículos 1 ao 5, que diz assim: Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que se dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e media 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ainda, lá no versículo 9, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, serão saudáveis e verá tudo por onde quer que entrar esse rio. Mais uma visão aqui de Ezequiel. Os israelitas festejavam a chuva, pois que
A chuva era a certeza de uma colheita abundante, muitos grãos, muitos frutos, uma boa vegetação. A profecia de Ezequiel, ela era um consolo, mais um consolo para quem dependia tanto da ação da natureza. Alguns comentaristas atrelam essa profecia ao movimento avivalista ocorrido no século XIX. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns movimentos avivalistas. Alguns interpretam estas águas como evangelho, sua saída do templo para o deserto, diriam respeito às boas novas, que saíram de Jerusalém, foram lá de Jerusalém para alcançar o mundo todo. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais investidos de poder. Quando foram investidos de poder, eles foram para o mundo todo. Mas para isso acontecer, teve que haver uma perseguição. Após a morte de Estevão, nós trabalhamos aqui também sobre Estevão na lição anterior. Após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição ali, então o grupo, os salvos, os conversos, a nova igreja, a igreja que estava nascendo teve que sair de Jerusalém, a não ser os apóstolos que ficaram ali, mas os demais saíram para pregar mundo afora. Então, seria o evangelho, as boas novas, que sairiam de Jerusalém e alcançariam o mundo através da pregação e ainda dos testemunhos dos fiéis. Eles correlacionam as águas com a ordem de Cristo para que lá os apóstolos fossem revestidos de poder. A água, o Espírito Santo, revestiu de poder. E agora iria cobrir Ezequiel. Como nós vamos analisar um pouquinho esta passagem aqui, nós temos uma lição que fala só sobre isso. Imersos no Espírito, eu vou colocar o link aqui para você também assistir ela, se você quiser. Aliás, eu vou colocar no final do vídeo, para que você possa assistir essas lições, se você quiser, para que tenha uma melhor compreensão, porque aqui nós estamos falando hoje de uma maneira muito rápida, muito superficial, mas nós trabalhamos intensamente esta lição aqui no canal. Eu vou deixar lá no final os links para que você assista tanto a passagem do Vale dos Ossos Secos, como também aqui das águas. Voltando então à passagem aqui, ele me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. A profundidade da água naquele ponto chegava aos artelhos, ou seja, aos tornozelos. Então as águas eram muito rasas ali. Depois passou as águas que davam pelos joelhos. Agora nesse ponto do rio a profundidade aumentava. 500 metros a mais de profundidade. As águas alcançavam os joelhos. Depois as águas davam pelos lombos. Ezequiel estava cada vez mais entrando naquela água. As águas já alcançavam os lombos, ou seja, a sua cintura. Depois, mais 500 metros e era um rio, agora já não podia mais atravessar. Agora tem que ser a nado. Então Ezequiel, ele viu a água docente, tranquila, ganhando terreno, ganhando espaço, e enquanto ele caminhava, a água aumentava e aumentava, e quando deu por si, já não estava mais em uma água superficial, já estava imerso em um rio, que não podia mais ser caminhado, não podia mais ser atravessado a pé, tinha que ser a nado. E aí, quem dá a visão a ele fala, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Acabou o percurso. Ezequiel agora voltou para a margem. Ao longo dos tempos, muitos pregadores têm utilizado essa passagem para falar sobre a importância do mergulho nas águas do Espírito. Fazem uma aplicação pessoal. E é muito bom essa aplicação pessoal, porque a água é Espírito Santo. E nós devemos realmente estar imersos no Espírito Santo. Nós não devemos apenas estar no raso, não, nós devemos estar imersos, revestidos do Espírito Santo. Na nossa vida espiritual, temos experiências que exigem um pouco mais de esforço. A água pelo calcanhar não oferece tanto perigo. Agora, a água pelos joelhos também não oferece perigo, mas daqui a pouquinho temos que nadar no rio. Logicamente, nós podemos aplicar também essa profecia em nossa vida espiritual, no sentido de que não podemos ficar na margem, não podemos ficar na superfície. O crescimento que deve acontecer, que é algo inerente ao ser humano, deve acontecer. Esse crescimento nos obriga a ir adiante, a ficar com águas pelos joelhos, pela cintura, a nadar. E esse nadar, quando o rio já não dá mais pé, pode representar a ação do Espírito Santo.
pode representar a busca do Espírito Santo, pode representar o nosso renovo espiritual, o nosso encher do Espírito Santo, o nosso revestimento de poder para nós fazermos a obra de Deus. Nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus enquanto estivermos no raso. Nós só vamos conseguir fazer algo para Deus quando nós estivermos imersos, quando nós estivermos engajados, quando nós estivermos realmente interessados, quando nós estivermos realmente com vontade plena e absoluta de fazer algo e usar e empenhar as nossas forças, o nosso talento, o nosso tempo para fazer a obra de Deus. Aí nós estaremos imersos na água do Espírito. Então essas duas passagens aqui, o pastor Elinaldo Renovato, ele coloca como uma aplicação pessoal para que nós possamos também trabalharmos o avivamento. O avivamento do povo de Israel, tanto físico quanto espiritual, tanto geopolítico como espiritual, e o avivamento das águas, que nos remete à pessoa do Espírito Santo. Segundo ponto, os grandes avivamentos no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, raiz do avivamento pentecostal. O último grande despertamento, de 1900 em diante, e agora nós vamos trabalhar de história aqui. Se você gosta de história, você vai realmente apreciar esse espaço. Se você não gosta tanto, talvez não aprecie, mas eu convido você a continuar no vídeo. Aliás, convido você a inscrever-se no canal também, a deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Faça isso e você estará nos ajudando. Segundo Israel Araújo, que é um dos grandes pesquisadores da Assembleia de Deus, esse avivamento de 1900 em diante tem suas raízes no movimento da santidade que se havia desenvolvido no século XIX. Trata os movimentos pentecostais na América do Norte e na Europa, por causa de um anseio por mais poder, maior derramamento do Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, no movimento restauracionista, promovendo o retorno à igreja primitiva. Alguns movimentos, então, ao redor do mundo. Nós temos o pentecostalismo da santidade entre os negros. Os seus líderes principais eram filhos de escravos, cujas raízes africanas estavam profundamente fincados na tradição religiosa, na qual a liberdade da adoração e a variedade do estilo eram temas predominantes. Com o início do movimento da santidade, eles abraçaram a doutrina da santificação total, embora continuassem como membros de suas antigas denominações, como por exemplo a Igreja Batista. E eu usei nessa pesquisa este livro aqui que é fantástico. O Dicionário do Movimento Pentecostal. Deixa eu mostrar melhor para você. Dicionário do Movimento Pentecostal. Esse livro aqui trata desses movimentos que eu estou analisando aqui, que eu estou falando aqui. Então, e fala de outros movimentos. Muitos outros movimentos aconteceram. Eu estou apenas traçando, colocando apenas alguns movimentos aqui, mas muitos outros movimentos aconteceram ao longo da história. Bom, ainda sobre a santidade entre os negros. Em 1896, Charles Priest Jones e Charles Ellison fundaram a Church of God, a Igreja de Deus. Foi Jones quem enviou Mason Young e Jeter a Los Angeles em 1907, enviou os dois para estudarem o avivamento em andamento lá na Rua Azusa, sob a liderança do pastor negro William Seymour. Quando Mason retornou, declarando existir uma terceira experiência crítica, que era o batismo com o Espírito Santo, ele foi desfiliado da denominação. Agora, interessante aqui que evidências históricas sugerem que a Rua Azusa não foi mais que uma confirmação de um fenômeno que já havia sido iniciado entre os negros. Um ano antes de Mason ter recebido a santificação em Preston, na Arizona, uma mulher negra, Lucy Smith, testificou ter recebido o batismo do Espírito Santo, isto em agosto de 1892. Depois nós temos o avivamento de Zion, em Illinois, que iniciou em Illinois por John Alexander, iniciado por volta de 1893. O John Alexander Dowie pregava a cura divina. Seu ministério ganhou destaque em Chicago, com o testemunho de muitas pessoas que foram curadas. Aí então ele abriu uma casa de cura ali em Chicago. Lançou uma publicação relacionada também com cura divina. Em 1895, organizou seus seguidores em uma igreja própria, denominada Igreja Católica Cristã.
Em 1900, revela um plano pessoal de criar uma comunidade moldada à sua próxima visão de como deveria ser uma sociedade santa. Aí a coisa já começa a fugir da normalidade. Aí a coisa já começa realmente a ir para um outro lado. E a comunidade existiu, com o nome de Zion City, no norte de Chicago, e chegou a congregar cerca de 6.000 pessoas. Darwin tornou-se extremamente excêntrico. Em 1901, ele chegou ao ponto de declarar que era o próprio Elias da Bíblia. Vê que ele já perdeu totalmente o controle de si. E ele, com isso de uma doença que ele teve, problemas financeiros ainda, a comunidade caminhou para o fim. Com o fim do movimento, parte de seus membros filiaram-se à Assembleia de Deus norte-americana, enquanto que outros foram chamados para o pentecostalismo da unicidade. Ou seja, aí já entrou a excentricidade. Isso é perigoso para um líder também. Aqui ele estava, isso aqui é um grifo meu, talvez sendo considerado até mesmo semideus ali. Ou ele considerava-se um semideus, ou, no mínimo ele considerava-se um profeta, considerava-se como Elias. Mas, e aí acabou tendo esses problemas aí que levaram ao fim do seu movimento. E isso aí realmente foi um desvio teológico que ele sofreu. Bom, depois tem o movimento da Sarça Ardente, criado em 1894. Foi fundado por Edwin Larvey, dono de um hotel, e Marmaduke Farr, banqueiro. E juntos fundaram a Metropolitan Church Association. Inicialmente era uma congregação da Rock River Conference of the Mystic Episcopal. Tornou-se importante centro do movimento da santidade em Chicago. Após a independência da denominação, né, essa Metropolitan Church Association, eles se desmembraram e ficaram independentes, e chegou a reunir cerca de 1.000 crianças e 200 adultos em uma escola dominical. Os seus membros, interessante aqui, peculiar, foram chamados de salteadores, pois acreditavam que o pulo era uma autêntica evidência física de adoração. A organização passou a realizar cultos tríplices, aconteciam ao meio-dia, e é isto no centro financeiro de Chicago, no coração financeiro de Chicago. Cultos seletos para a vizinhança próxima e uma missão ao estilo de exército da salvação, voltadas para os pobres e desamparados. Assim, o movimento conquistou a cidade de Chicago, conquistou a simpatia da cidade de Chicago. E em março de 1900, houve uma campanha evangelística de 2 semanas que culminou com um avivamento. E esse avivamento ganhou cobertura da primeira página dos jornais de Chicago. Em 3 meses, foi contabilizada a conversão de cerca de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. E em 1906, parte dos membros da organização também foram lá na rua Azusa de Seymour para ver o que estava acontecendo. E interessante que Gar, que ele levou parte dos membros lá para a rua Azusa, e acredita-se que ele tenha sido o primeiro branco a falar em línguas da rua Azusa, porque lá era um movimento típico dos negros. Interessante isso. Seymour era negro, era um pastor negro. Era um pastor negro que não tinha grande compreensão teológica, mas foi usado de uma maneira fantástica. Então começou com o movimento negro, ou seja, Deus, e aqui eu abro um parêntese, Deus, ele não é racista. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que nós estamos tentando a duras penas eliminar, execrar o racismo da sociedade. Execrar esta maneira tão pobre, tão diminuta, tão nojenta, tão grotesca de classificar as pessoas pela cor da pele. Isso não existe. Todos somos iguais. E fecho aqui esse meu grifo. Depois nós tivemos o avivamento em Dakota do Norte, que aconteceu em 1895, e houve também a manifestação do falar em línguas. Ou seja, os avivamentos aqui tinham a evidência do falar em línguas. Depois, em 1896, nós temos o avivamento de Carolina do Norte. E esse movimento perdurou por todo o verão de 1896. Cerca de 130 pessoas foram cheias do Espírito Santo, com a evidência também do falar em línguas.
Esse movimento não formulou qualquer doutrina, não teve excentricidade nesse movimento. Apenas agradeciam a Deus pela bênção que Ele dava, a unção do Espírito Santo. Depois, em 1900 e 1903, aconteceu o avivamento em Dakota do Sul. Um grupo de crentes daquele local também falou em línguas. Em 1900, retrocedendo um pouquinho, nós tivemos o avivamento de Minnesota, com cristãos suecos de Minnesota, que aconteceu em 1900 ali. Então nós retrocedemos um pouquinho aqui e agora nós temos um outro movimento que foi o embrião da Assembleia de Deus, o movimento da fé apostólica. Ele surgiu a partir da visão restauracionista do jovem metodista da Santidade de Kansas, lá nos Estados Unidos, chamado Charles Parham. Ele dedicou sua vida ao ministério. Desde a sua adolescência, ele demonstrou inclinação para experiências espirituais intensas. Ele tinha certa intolerância para com estruturas e autoridades, mas já começa a ter um pouquinho de problema também. Quer dizer, na verdade, aqui nós podemos ver que movimentos pentecostais, aliás, movimento pentecostal, movimento avivalista, não é sinônimo de perfeição. Havia batismo com o Espírito Santo, havia falar em línguas, mas havia problemas, porque onde existem pessoas, meus queridos, existem problemas. Por exemplo, uma igreja que era extremamente bem conceituada, a igreja de Corinto, na Bíblia, era uma igreja cheia de problemas. E Paulo, ele atacou cada um desses problemas. Ou seja, uma igreja que tinha todos os dons, como a igreja de Corinto, também apresentava problemas. Ou seja, uma igreja, o movimento pentecostal, o movimento avivalista, ele não isenta os erros. Temos problemas onde nós tivemos pessoas, temos problemas, temos dificuldades, mas é claro que o revestimento do Espírito Santo vai fazer com que a igreja cresça realmente, mas tem que crescer em todos os sentidos, em todos os quesitos. Então, voltando aqui a Charles Parham, ele era autodidata, ele lia a Bíblia para ele mesmo achar os seus significados. Isso aí também é meio perigoso, porque a pessoa autodidata, ela vai se interessar por assuntos que ela gosta, que ela tem afinidade, então ela não vai estudar todos os assuntos. Por isso que a pessoa, ela tem que ter uma experiência acadêmica, porque na faculdade, na universidade, ela vai estudar todas as nuances. Por exemplo, deixa eu colocar um exemplo prático. Alguém que gosta, por exemplo, de avivamento, ele vai estudar sobre avivamento. Ele não vai, talvez, estudar sobre doutrinas bíblicas, ele não vai, talvez, estudar tanto sobre teologia. Por quê? Porque ele é autodidata e gosta de avivamento, mas no momento que ele entra para a faculdade, no momento que ele está em um ambiente acadêmico, ele se obriga a estudar todos os conceitos, a estudar todas as matérias. Por isso é importante que nós tenhamos a disposição em estudar todas as doutrinas bíblicas, e não apenas aquelas com as quais nós temos um melhor relacionamento, nós temos um melhor relacionamento terno, aquelas que nós temos uma paixão. Não, nós temos que estudar todas as nuances, todas as características, todas as matérias, todo o contexto, para que nós tenhamos, né, uma visão global. Nós temos que ter uma visão global, uma cosmovisão. Isso é importantíssimo. Nós não podemos apenas olhar para um lado, não podemos olhar apenas para um departamento, apenas para um elemento. Não, nós temos que ter uma visão global, para que nós possamos ter um crescimento efetivo e sadio. O nosso amigo Charles Parham, ele queria resgatar a essência do cristianismo experimentado pela igreja primitiva. E aí, em 1900, ele criou a Bethel Bible School, com cerca de 40 alunos, incluindo os seus funcionários. Em 1903, olha só o que acontece. Ele muda o rumo de suas pregações, porque ele queria convencer as pessoas que o falar em línguas era evidência do batismo com o Espírito Santo, mas nem todas as pessoas queriam ouvir isso, nem todas as pessoas aceitavam. Então ele muda o foco da sua pregação e passa a pregar, passa a deter-se em curas. E tendo o William Seymour alcançado lá na Rua Azusa a liderança do movimento, então o movimento da fé apostólica, ele sai do controle do Charles e começa pouco a pouco a ficar no controle de William Seymour. Na verdade, o movimento da fé apostólica, ele alcançou muitos lugares e muitos encamparam a mensagem do movimento, mas não acreditavam, não aceitavam a liderança de Parham. Inclusive, Parham foi preso acusado de sodomia. E embora a sua prisão, a sua liderança permaneceu forte ali no Texas. Ali no Texas, a sua liderança era forte.
Muitos membros do movimento da fé apostólica se reagruparam e mantiveram o nome do movimento, mas se desligaram completamente de Parham. Ele caiu em total descrédito. Depois nós tivemos o avivamento de Topeka, na Kansas, né, que marcou o início do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Agora o movimento pentecostal que eu achei fantástico. Avivamento no país de Gales. Preste muita atenção. Ele ocorreu em 1904. Um jovem recém-convertido resolve fazer uma reunião de oração na sua igreja. Reuniu outros jovens em uma noite de uma segunda-feira. A reunião durou das 19h30 até as 22 horas naquela noite. Entre 19h30 e 22h30, por aí, durou aquela reunião. Na terça-feira, o dia seguinte, a igreja já estava cheia. Na quarta, nós tínhamos uma multidão naquela igreja. No sábado, olha só, o comércio da cidade fechou. Todos queriam estar na igreja. Em 6 meses, as cadeias estavam vazias. Em 6 meses, os prostíbulos fecharam as portas. Em 6 meses, os bares fecharam. Em 6 meses, os estádios de futebol ficaram vazios. As igrejas estavam cheias, repletas. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas. E esse avivamento tomou o país do Gales, ganhou as universidades americanas e chegou a Xangai, na China, e ainda a Coreia, onde em 1907 inicia lá o avivamento. Então nós pontuamos aqui alguns movimentos avivalistas. Chegamos então ao nosso tópico 3, os avivamentos mudam a história. Primeiro tópico, impactos no mundo. Segundo, a geração depois dos avivamentos. Em Atos capítulo 2, existe o grande avivamento da história. No livro de Atos, uma das características do avivamento é a forma como as pessoas compartilham seus bens, compartilham suas propriedades. Os apóstolos recebiam de pessoas que espontaneamente vendiam propriedades e traziam os valores a eles. Mas, de novo, mesmo em um movimento avivalista, direcionado pelo Espírito Santo, também havia problemas. Nós temos ali, por exemplo, Ananias e Safira, um casal que tentou enganar os apóstolos, já no início da igreja. Nós temos ali, nós vimos também aqui no canal, as viúvas dos judeus helenistas reclamando que não estavam sendo assistidas. Problemas na igreja, heresias que estavam se colocando na igreja, se infiltrando na igreja. Problemas na igreja primitiva. A igreja primitiva não foi isenta de problemas. Ou seja, onde existe o avivamento também pode existir problemas. Mas esses problemas e o surgimento desses problemas não pode tornar-se um medo para que não busquemos o avivamento. Nós temos que buscar o avivamento. Nós temos que buscar ser avivados. Nós temos que buscar as características que tinha na igreja primitiva, aparando as arestas dos problemas que tínhamos lá, que ainda continuam hoje. Porque, de novo, onde tem ser humano, tem problema. Mas onde tem ser humano que quer ser cheio do Espírito Santo, os problemas com certeza minimizam. Um outro marco ao longo da história do movimento avivalista, do avivamento ao redor do mundo, foi a Reforma Protestante. Porque naquele tempo a igreja determinava o que era verdade. A população não tinha acesso à Bíblia. E os poucos que tinham acesso à Bíblia deveriam ler ela sob a perspectiva da igreja. E aí Martim Lutero rompe com os dogmas e ensinamentos da igreja, dando início à chamada Reforma Protestante, que foi importante no âmbito evangélico, que foi importante no âmbito religioso, mas também foi importante no âmbito educacional, porque as pessoas tinham acesso agora à Bíblia Sagrada. E Lutero, a partir dele surgiu o movimento luterano, a igreja luterana, e Lutero tinha um dogma. Podemos até chamar de dogma. Tinha um princípio básico, um norteador. Quando uma comunidade luterana se acampava, chegava a determinado lugar, por exemplo, a igreja luterana ela veio para o Brasil, e quando chegou aqui, a primeira coisa que a igreja luterana fez foi montar uma escola. A ideia de Lutero era, primeiro monta uma escola, cria uma escola e depois cria uma igreja. Ou seja, Lutero foi muito importante também para a educação. Foi extremamente importante para a educação. A primeira,
primeiro material impresso foi a Bíblia Sagrada, com a invenção da escrita. Ou seja, com a invenção da gráfica. A invenção da gráfica, primeiro material gráfico impresso foi a Bíblia Sagrada. Ou seja, realmente a Reforma Protestante, ela redimensionou a parte de educação. Redimensionou o acesso das pessoas à leitura da Bíblia Sagrada. Redimensionou o acesso das pessoas ao conhecimento. Então a reforma, o avivamento, ele não é apenas em quatro paredes. Ele ganha espaço na sociedade. Ele ganha espaço por onde quer que aconteça esse avivamento. O avivamento, ele sai da porta da igreja. Ele vai para fora. Ele ganha a sociedade. Existiram tentativas de uma reforma interna dentro da igreja. O espírito nacionalista e uma grande necessidade do retorno às bases apostólicas, somados à fraqueza papal, ao declínio papal, impulsionaram alguns nomes como, por exemplo, o John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, e são eles os primeiros reformadores da igreja e antecederam Martim Lutero. Foram criados concílios reformadores. E eles não queriam a cisão. Nem Hus, nem Wycliffe, nem Jerônimo queriam a cisão, nem mesmo Lutero, não queriam a separação. Eles queriam a volta ao início, eles queriam a volta à igreja primitiva. Não conseguiram, então, infelizmente, houve a ruptura. Então, Lutero comandou essa ruptura. Lutero comandou essa ruptura. Mas deixa eu falar aqui, por exemplo, de John Wycliffe, um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe atacou as irregularidades do clero. As superstições, relíquias, peregrinações, veneração de santos, tudo isso ele atacou. Bem como a transubstanciação, atacou o purgatório, as indulgências, o celibato clerical, as pretensões papais. Seus seguidores, conhecidos como os Lollardos, tinham a Bíblia como norma de fé que todos deveriam ler e interpretar. Já John Hus, um sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia, foi influenciado pelos escritos de Wycliffe e definia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Dizia que todos os eleitos são membros da igreja e que o seu cabeça é Cristo, não o Papa. Ele insistia na autoridade suprema das Escrituras. Hus foi condenado à fogueira pelo Concílio de Constância. Seus seguidores ficaram conhecidos como os Irmãos Boêmios e foram também muitos perseguidos. Já Jerônimo Savonarola, ele foi um frade dominicano de Florença, na Itália, que pregou contra a imoralidade na sociedade e na igreja, inclusive no papado. Governou a cidade por algum tempo, mas finalmente foi excomungado e enforcado como herege. Um outro movimento, e agora nós estamos trazendo as nossas raízes da Assembleia de Deus, Rua Azusa, já falamos aqui. E os historiadores, eles entendem o movimento pentecostal no século XX, entendem que é necessário obrigatoriamente mencionar a Rua Azusa 312, lá em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, e ali era o centro irradiador de onde o movimento ele tomou conta, se espalhou por outras cidades, por outras nações. Os acontecimentos da Rua Azusa foram conhecidos em todo o mundo. De todos os pontos da América chegavam pessoas que queriam ter uma experiência mais profunda com Deus. Outros tantos, com certeza, ocorreram para lá por curiosidade, apenas curiosidade. Mas todos saíram tocados, os curiosos e aqueles que estavam realmente querendo o poder de Deus, todos saíram tocados por tudo o que acontecia ali. O batismo com o Espírito Santo alcançou milhares de pessoas que, ao voltarem para suas cidades de origem, levaram acesa a chama pentecostal. Ali, em um edifício que serviu como depósito de cereais, a partir dali, o mundo era impactado pela presença contínua do Espírito Santo. O pastor William Seymour, pioneiro do movimento pentecostal, não era pregador eloquente, mas era amante ardoroso da obra do Senhor. Como acontecia? O pastor William ele pregava, anunciava o batismo do Espírito Santo como divina promessa, sentava-se em sua cadeira no púlpito,
colocava o rosto entre as mãos, assim. Durante toda a reunião, ele não parava de interceder. Pedia o agir sobrenatural de Deus sobre todos os presentes. E aí, o poder de Deus caía sobre a congregação. Alguns cantavam louvores, alguns profetizavam, outros eram batizados com o Espírito Santo, muitos falaram em novas línguas. Muitos jornais seculares, ao saberem do que ocorria naquele lugar, mandaram repórteres e correspondentes para lá para cobrirem aquele misterioso evento. Outros centros urbanos americanos começaram também a presenciar eventos semelhantes. Um dos mais destacados foi Chicago. E foi lá em Chicago que Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam também a chama pentecostal e a chamada para as terras brasileiras. Vamos ver isso aí na semana que vem. Para encerrarmos então a lição de hoje, nós temos o restauracionismo. Gerou vários movimentos religiosos que viam a igreja como um retorno ao tempo da glória do Novo Testamento. Em alguns casos, isso trouxe a expectativa de uma chuva seródia, do derramamento do Espírito Santo acompanhado de um avivamento. E o movimento da santidade, que já foi falado aqui, também trouxe uma compreensão sobre a redenção de Cristo como provisão de uma dupla cura para uma dupla maldição, que por sua vez conduziu a uma ênfase à cura divina. Então este foi um apanhado histórico dos movimentos pentecostais. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que nos assiste, e prestigie nosso canal, prestigie nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, nós temos alguns vídeos curtos também que nós estamos lançando no canal, e se você quiser ficar sempre, também alguns shorts, se você quiser sempre ficar atento ao que está acontecendo, então ative o sininho para que assim que um vídeo novo for publicado aqui pelo canal, você seja notificado. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.